Olá pessoal, é com muito orgulho que eu inauguro aqui nosso primeiro TrígonoCast mensal de resultado. Apresento para vocês aqui o Henrique Rios, nosso sócio comercial que entrou há pouco tempo aqui na gestora para cobrir toda a parte digital. Hoje somos mais de 120 mil clientes aqui, investidores conosco, e o Henrique vai ajudar muito a aproximação. Inclusive essa ideia do TrígonoCast, a gente é uma empresa que realmente pensa no longo prazo, a gente sempre fala em pelo menos 3 anos de horizonte para que os nossos investimentos amadureçam, mas a gente resolveu fazer aqui um TrígonoCast mensal, comentar um pouco do mês a mês, e a gente vai sempre ouvir as sugestões de vocês para que a gente melhore isso cada vez mais. Também aqui no meu lado esquerdo, Shin, nosso analista sênior aqui da equipe de gestão, para dar algumas das suas opiniões do que aconteceu no mês de janeiro. Não foi um mês fácil para a gente, nós somos fundos agnósticos, né? A Trígono é uma empresa que trabalha além do óbvio, então a gente trabalha aqui com papéis pouco visíveis, e quando você tem fluxo, muito fluxo estrangeiro, muito fluxo na primeira linha, a gente costuma ficar para trás, e trouxe aqui o Shin que vai explicar bem para vocês. Então, começando aqui pelo nosso Trígono Flagship, principal produto da casa, o Puro Sangue Small Cap. Ele teve um mês ruim, né? Um mês de janeiro, perdeu 3,3%, um mês em que o índice de referência Small Cap subiu 3,4%, então a gente perdeu 6,7% de alfa nesse mês de janeiro, mas de novo, trabalhamos aqui no longo prazo. Olhar aqui, por exemplo, 12 meses, esse fundo está dando 36 positivo contra menos 10 do Small, então está 46% acima do Small Cap em 12 meses. Se a gente estender um pouco mais o prazo, 3 anos de novo, nosso sweet spot, 3 anos, nossa janela ideal de comparação, esse fundo está dando um pouco mais do que 145% contra 25% do Small. Então 120% a mais que o Small em 36 meses, que é justamente o nosso prazo que a gente gosta de olhar, né? Vocês conhecem bem as nossas lives, conhecem bem nosso gestor Werner e a equipe dele, pessoal que pensa realmente no longo prazo. Então, só mostrar aqui abaixo à direita, a parte de liquidez, fundo com uma liquidez bem tranquila, a gente conseguindo liquidar grande parte do fundo usando uma pequena parte do mercado nos prazos de resgate. Então, fundo bastante líquido, bastante tranquilo. Então, vamos lá, Shin, começar com você. Aqui a gente fez aqui uma reconciliação, né? Então, na primeira coluna, né, a gente tem aí o peso de cada índice, de cada setor no índice Small Cap. Então, por exemplo, o índice Small Cap tem 4% de industriais, isso. Tem 4% de mineração. Isso. Na coluna do meio, a gente tem a nossa posição setorial. Então você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que a gente mais perdeu. Se vocês olharem o setor químico, que está aqui, justamente aqui, tem 2% de químico no índice small, no nosso fundo tem 13%. E a gente perdeu aí 1,4% exatamente nesse setor. O Shin pode explicar realmente o que aconteceu? Bom, o que a gente pode comentar, né, do setor aí, essa empresa ela é uma produtora de dióxido de titânio, tá? Os fundamentos continuam bastante sólidos, né, para vocês terem uma ideia, a demanda por tintas e pigmentos no mercado internacional continua bastante sólido, o preço do principal produto dela, que é o dióxido de titânio, também está em patamares em níveis históricos elevados e deve ter uma restrição de oferta aí de outros países produtores, como a África do Sul. Então, a gente nota um descasamento, né, entre o preço da ação da empresa e o que está valendo no mercado, tá? Isso é importante, né, Shin? O Small Cap realmente tem essa dinâmica, né? Precisa do fundamento, um mercado olhando o fundamento, precificando, tem as safras de balanço aí que devem vir muito boas aí, que a gente tem muita convicção que 2022 vai ser um ano brilhante para as nossas empresas, e 2021, que está agora publicando o resultado do quarto TRI, também vem uma safra muito forte. Então, a Cristal é uma vítima desse fluxo financeiro que entra na primeira linha, esquece um pouco dos papéis aí. Tem um pouco de Unipar, que é um papel também que a gente tem bastante convicção, que caiu um pouquinho no mês e atrapalhou um pouco o nosso fundo. A Unipar é interessante comentar que a demanda também continua muito forte, né, de PVC cloro-soda nos mercados internacionais, e tem uma restrição de oferta aí por conta das empresas, né? Não tem aumentado novos projetos na produção de PVC cloro-soda. Então os patamares devem continuar em níveis elevados, que é muito positivo para essa posição também. Vamos lá então. Segunda de grande diferença, né? Estamos vendo aí setor de concessão e energia, né? Então você consegue ver quanto que a gente tinha, né? Quanto que a gente tem, e perdeu 1,4 aí no setor de energia. E foi basicamente, eu acho que Shin, não precisamos explicar demais, a gente tinha uma posição em EMAI nesse fundo, essa posição não foi bem, isso que acabou dando essa grande diferença. Terceira diferença aqui,
setor automotivo, né, de comércio, no caso aqui automotivo, eu acho que a mesma coisa vale para o caso de EMAI, um papel pouco líquido, que é a WLM, que a gente tem. Mas também. O fundamento do setor de automotivo de veículos pesados, a gente apresentou em diversas lives, muito forte. A demanda cresceu absurdamente, né? Vendas muito fortes, principalmente da marca Scania. Então, ou seja, fundamentos, de novo, bastante robustos para esse setor. Isso, importante quando a gente fala longo prazo. Por que a gente sempre fala longo prazo aqui? 3 anos é o período que a gente sabe, por experiência, que você dilui choques externos. Então, hoje, agora no momento, a gente está vendo um cenário um pouco mais turbulento por conta de aumento de juros, uma ameaça de invasão da Ucrânia, questão de novas variantes, eu acho que nessa semana não está pegando mais, mas isso ainda está no radar. Então, esse tipo de choque externo, variável externa, ela não afeta as nossas empresas. Então a gente trabalha com as empresas, os fundamentos estão muito fortes, o mercado em algum momento vai precificar. E 3 anos é o tempo que a gente tem por experiência que isso é diluído, né? Normalmente antes. Vamos lá. Uma outra diferença aí é a questão de shopping, né? Você teve o setor de shopping crescendo muito no índice Small Caps, a gente não tem shopping center dentro da carteira do Small e deixou de ganhar aí 1,3%, né, Shin? Esse setor, né, teve as prévias operacionais, né, do setor de shoppings aqui no Brasil vieram bastante fortes, então isso repercutiu bem nas ações. E o BR Malls e a Allianz, né, que estão namorando uma possível fusão ou aquisição, né? Então isso valorizou o papel da BR Malls, né? Isso explicou a alta desse setor. Vamos lá, vou passar agora a bola para o Henrique para falar do produto e lembrando vocês que a gente, como primeiro episódio, a gente gostaria de receber feedback de vocês de como a gente pode melhorar esse relatório mensal. Inclusive vamos subir ele no site para que vocês tenham acesso a esse documento e o Henrique agora vai tocar o nosso segundo fundo de dividendos, né, Henrique? Perfeito, Fred. Bom, vamos lá, turma. O Trígono Delphos é o nosso fundo com foco em dividendos. Lembrando que dividendos é um pilar de decisão aqui para qualquer alocação em companhia, mas aqui é um fundo que ele tem aí como tese, como mandato, dividendos, né? Então vocês podem ver que janeiro ele teve um retorno negativo de 2%, contra o índice que deu 7,5%, né? Então o índice teve um retorno forte aí no mês, mas de novo, muito em linha com o que o Fred falou, a gente gosta de olhar janelas mais longas, né? Então se a gente pegar 12 meses, o fundo teve um retorno de 44% contra o índice de 6%. E se a gente pegar mais longa ainda, 36, 145% do fundo contra 28% do índice, né? Acho que é importante comentar aqui que esse é um fundo de dividendos, né, como eu falei. Ano passado ele teve um dividend yield na casa de 12,2%, então quase 300% do CDI na época, ali de 2021, talvez 280, algo nesse explica patamar. um pouco, Henrique, o que é yield? Yield, na verdade, é quanto que esse papel está pagando, quanto que a gente está recebendo de dividendos em relação ao preço dele, né? Então isso a gente recebe os dividendos e reinveste na carteira. Então isso gera um resultado para a cota do fundo. Então só o ano passado, esse fundo que rendeu perto dos 50%, ele rendeu 49,6% ano passado, seria justo dizer que 12,2% desse rendimento veio exclusivamente dos dividendos que esse fundo recebeu e que os cotistas se beneficiaram por isso. Isso, que são reinvestidos no portfólio, né? Ali no canto inferior à direita a gente tem o mesmo exercício de curva de liquidez, também super em linha, super tranquilo, né? Se a gente considerar ali 75% do PL em 15 pregões, enfim, muito em linha aí o ativo e o passivo. Bom, agora passando para o próximo slide, que a gente vai comentar um pouquinho da atribuição de performance em relação ao índice, né? Então aqui a gente tem o IDIV, que é o índice de referência de dividendos, o fundo e o que teve de diferença aí, qual que foi o alfa gerado em cada um dos setores, né? Só complementando o Henrique, vocês percebem aqui que o setor de mineração e metalurgia a gente perdeu 1,6%, né? O índice IDIV tem 7%, o Delphos tem 23%, e teve Cosan Energia lá, que você vê que o IDIV tem 44% de Cosan Energia, a gente tem só 3%. Teve menos 2,7% de perda em relação ao índice só no mês de janeiro. E o principal foram os serviços financeiros lá, que a gente não tem nada no nosso fundo, e tem 1/3 do índice DIV nisso, e que só aí foram 4%, né, Henrique? Então, volta a bola para você. Perfeito. Né? Se passar, a gente vai passar os bullets. Então, vamos lá. Primeiro, mineração e metalurgia. Então, FESA, se o Tim quiser comentar. A gente teve, né, o seguinte cenário, né? De novo, essa situação onde tem um descasamento entre o
o fundamento da empresa e o valor de mercado da ação, né? A Ferbasa, ela está com um cenário bastante positivo. Por quê? Porque você tem uma série de questões relacionadas à oferta, restrição de oferta, né, principalmente na Europa, por conta do preço da energia que subiu astronomicamente. Né, então, para eles não compensa muito produzir o ferro-ligas lá nos países europeus. Né. A China também, né, com uma série de restrições do lado da oferta, por conta aí de Olimpíadas, questões climáticas, né, e também questão de carvão e energia, o que favorece muito a Ferbasa. E do lado da demanda tem uma demanda bastante robusta, tá? A gente tem aí o mercado sustentando os preços de ferro-cromo e ferro-silício em patamares muito elevados ainda. Pessoal, anotem aí, estamos em fevereiro, Ferbasa vai ter um ano de ouro em 2022. Vamos continuar aqui, segunda grande diferença, né, Henrique? Químico, né? Então acho que também em linha com o que a gente falou. Ele já explicou no flagship, né? Acho que essa parte. Essa parte a gente já falou no outro fundo, muito em linha também com o que a gente reportou no outro slide. Agora, concessão energia, né? Que foi o maior impacto. Né? Acho que vale a pena só brifar aqui o caso de novo, né, da EMAI, né, que é uma questão relacionada a um questionamento dos consórcios que estão participando do leilão, e aí isso acaba impedindo a privatização da empresa. E por último, serviços financeiros também em linha com outro produto, né? O caso do setor financeiro, né, o setor financeiro ele tem um peso muito grande no Ibovespa, né, e ele tem muita liquidez. Então, quando o estrangeiro vem para o Brasil trazendo recurso, ele pega os papéis de elevada liquidez. No caso, os bancos e a B3 são os que mais puxaram a posição para cima. Né? E a gente tem uma posição pequena nesse setor. No caso desse fundo, a gente nem tem exposição nesse setor especificamente. Vamos lá, falar do Verbier. Né? O Verbier também teve um mês ruim, são menos 2,4% contra mais 7% do Bovespa, perdendo 9,4% do índice, muito em linha do que o Shin já comentou, muito fluxo primeira linha, muito gringo entrando, compra Petro, Vale, banco e etc. A gente não tem esses papéis, né? Mas se a gente olhar no longo prazo de novo, o Verbier está uma rentabilidade de quase 34% em 12 meses, o índice Bovespa cai 2,5%. A gente abre 36,3% do Bovespa em 12 meses. Se a gente vai olhar isso, por exemplo, 36 meses, o fundo deu 107% contra 15% do Bovespa. A gente está ganhando 92% do índice em 36 meses. Se a gente coloca desde o início desse fundo como clube de ações, desde abril de 2008, quando ele começou, o fundo abre quase 1000% do índice Bovespa. Então, realmente muito forte a performance desse Verbier nas janelas mais longas, né? De novo, aqui é uma casa com fundamento, a gente olha muita empresa, não é um mês não diz nada. Mas a gente está reportando aqui um mensal para vocês, né? Então, se vocês olharem as grandes diferenças aí do que foi esse 9,4, você teve mineração e metalurgia, a gente tem menos do que, ou praticamente a mesma coisa do que o índice, mas com outros papéis. A gente tem, e a parte de serviço financeiro que não tem nada aqui. Então, a primeira diferença é realmente na Ferbasa, que o Shin já explicou, que tem também nesse produto. A segunda também, a parte de Cristal e Unipar, que o Shin já explicou. Terceiro, é a parte da Petrobras, né, que subiu muito, né, Shin, e a gente não tem. O pessoal deve estar acompanhando, né, pelo noticiário a questão de tensões geopolíticas Ucrânia, Rússia, né, que são grandes produtores, a Rússia principalmente um grande produtor de petróleo, a demanda muito forte do lado de petróleo, também das economias com reabertura, favoreceu, e além do fluxo internacional, favoreceu a Petrobras nesse mês. Né, e a gente não tem uma exposição. E os bancos, foi o que o Shin já falou no passado, subiu muito B3, muito Itaú, muito Bradesco, são papéis que a gente não tem no Verbier no momento. Vamos lá. Henrique, toca aí o nosso primeiro fundo previdenciário. Perfeito. Icatu 100 é nosso fundo 100% renda variável, né? Então ele tem um histórico um pouco mais curto que os outros produtos, mas a gente já consegue ver algumas janelas mais longas, né? Pegando o mês de janeiro, ele teve um resultado de menos 1% contra o índice de referência que é Ibovespa de 7%, mas quando a gente estica esse prazo, né? Olha uma janela mais longa, 12 meses, o fundo tem um retorno na casa de 36% contra um índice de menos 2,5%. Então tem um alfa aí de 38%. Se a gente pegar desde o início, 63% contra quase 12% do Ibovespa. Então também abre aí um alfa de quase 52%. Né? Esse produto, óbvio, ele tem todas as restrições de um fundo previdenciário,
Então a gente abre ali um pouco da exposição por market cap, ali fica claro o nosso viés em small caps, mas mesmo assim a gente tem posição em large and mid caps também. Passando um pouco para a alocação, aqui a gente também tem a quebra comparando com o índice Bovespa, né? Então a indústria ali puxando positivamente com 0,7%, mineração e metalurgia em linha com o que a gente já falou, tendo impacto negativo nessa geração de alfa, e serviços financeiros também, dado que Bovespa tem quase 1/4 em serviços financeiros, 24%, a gente tem apenas 3%, então isso também acabou impactando, assim como os outros produtos, né? Impactou menos porque aqui a gente tem, né, o Banco do Brasil, que a gente tem uma posição investida nesse fundo, que por enquanto ainda não tem nos outros, isso diminui um pouco. Então, passar os bullets. Vou passar isso aqui, já foi, né? Já falamos da Ferbasa, já falamos dos bancos já falamos, aqui já falamos da Petro também, que pegou no Verbier. Então, basicamente, esse é o nosso TrigonoCast mensal. Eu agradeço essa primeira audiência de vocês. Aceitamos qualquer tipo de feedback, né? Para mim, a primeira ideia é receber esse feedback para que a gente trabalhe e deixe aqui da melhor forma para trazer o resultado e que vocês consigam extrair o máximo de informação desse resultado mensal. De novo, o importante é olhar janelas longas, mas a gente sabe que o resultado ele é mensal, a gente tem uma cota diária com resultado mensal, então é importante a gente dar toda essa transparência para os nossos parceiros. E outra coisa importante é que é contraintuitivo, né? Mas quando o fundo está indo mal, principalmente janela curta, o mercado ainda não está enxergando o que a gente está enxergando. É sempre um bom ponto de entrada. Para quem confia no nosso trabalho, quem gosta de assistir as lives, conhece bem as teses, né? Em que o pessoal da gestão aparece, tem as resenhas mensais também, entende que tem um mês ruim, como foi o mês de janeiro, abre uma boa ponto de entrada, ainda mais nas semanas que antecedem a publicação da safra de balanço. Então, queria agradecer o Shin, agradecer o Henrique, muito obrigado. Até o próximo TrigonoCast.